Glória a Deus! Boa noite, querido, boa noite, querida. Graça e paz, que Deus possa te abençoar poderosamente. Que bom estar com você aqui nessa noite, calor. Eita Deus, só o Senhor, hein? Que bom poder estar com você mais esse dia, mais essa noite, nessa live, nesse jejum da família, que nós estamos com alegria. Que bom poder entrar na tua casa aí através do Instagram, através do Facebook, YouTube, dessas redes sociais que a gente usa para bênção. Graças a Deus. Amém? Uma boa noite. Que o Senhor possa alegrar o teu coração. Que a graça do Senhor possa invadir a tua família. Que a alegria de andar em família possa ser a tua marca. Em nome de Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos novamente. Eu quero já encorajar você de uma forma assim muito rápida a compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live, compartilhar agora esse link, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo Instagram não dá para compartilhar, né? Não sei, eu não manjo muito. Manda aí para um querido teu, uma querida tua, porque nós vamos ter um tema hoje muito especial. Nós vamos falar sobre a primeira instituição que Deus fez na terra. Nós vamos falar de um princípio bíblico chamado casamento. Aleluia! E é um tema muito difícil de falar em poucos minutos, mas eu quero dar assim uma visão geral sobre aquilo que a Bíblia fala a respeito do casamento e do maior inimigo do casamento hoje. Ou melhor, o maior inimigo do casamento é Satanás. Mas a maior arma que Satanás usa para destrinchar, para destruir um casamento é o divórcio. Então eu quero que você já vá mandando para alguém aí, se tem alguém na tua família, se tem alguém que está cogitando essa possibilidade do divórcio, manda para ele essa live, vamos orar, vai dar tudo certo, Deus vai trazer restauração e é isso que eu creio em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre casamento versus divórcio. Mas antes disso, eu quero já pedir para você mandar a tua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre casamento, sobre divórcio, manda a tua pergunta. Nós abrimos essa live no Instagram, você pode mandar ali aquela caixinha de pergunta privada, né? Que chama, né, Bruno? Um privado, se você não quiser se expor, a gente vai direct, manda um direct. Você pode colocar, se é uma pergunta genérica, você pode colocar no Facebook, pode colocar aí que nós estamos atentos e nós vamos ouvir aquilo que você tem para falar. Comente também a nossa live, nos ajude aí a levar a ela ser relevante para o coração de muitas pessoas. Amém? E também eu quero te lembrar que nós estamos em jejum pela família, até o dia 30 de setembro, faltam 10 dias para o nosso encerramento do jejum, dia 30 de setembro, aqui no templo, nós vamos fazer uma grande festa, vai ser demais, nós vamos ter, já está confirmado quem vai estar com a gente no dia 30? A banda da Amanda. A banda, o nome é esse? Não, nível 4. Dia 30, nível 4. Vai estar aqui o Ministério Nível 4 com a gente, vai ser demais, vamos fazer uma grande festa, encerramento da nossa campanha de jejum, dia 30 de setembro, quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no templo, presença especial do Ministério Nível 4, vai ser top, então já prepara o teu coração. Glória aí, que vai ser demais. Boa noite, amém? Querido. Enquanto isso, boa noite, querida. Vai mandando a tua participação aqui, vai mandando a tua pergunta, dá um alô pra nós, vê se tá tudo certo, tá chegando legal aí, som, áudio, vídeo. Nós estamos aqui preparando esse tempo pra gente bater esse papo e falar de Jesus, falar daquilo que o Senhor tem pra nós, à luz da palavra, sobre o nosso casamento, sobre os nossos relacionamentos. Amém? Antes, eu queria falar para você também que nós temos nesse próximo sábado o nosso bazar aqui no templo. Um bazar muito especial, roupas, calçados, móveis, eletrodoméstico, tem bastante coisa boa. Nesse sábado, dia 25, nós teremos aqui a partir das 9 horas da manhã o nosso bazar. Amém? Tem já participação aí, Brunão? Deixa eu dar uma olhada, põe aí para mim.
quem já está no Facebook, Diogo, tia Cris, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bênção. Glória a Deus. A Laís, Deus abençoe. Instagram e Facebook, nos ajude aí, querido, compartilhando em nome de Jesus. Tá dando tudo certo? Tá chegando bem as informações? Tranquilo? Legal. Então, eu quero, antes de falar para você sobre aquilo, o tema central da nossa live de hoje, voltando a dizer que nós estamos ainda falando sobre família. Eu tenho 2 temas para dividir com você, 2 temas muito, como que eu posso dizer? Muito importantes, temas importantíssimos sobre família. E nós vamos falar sobre eles na próxima terça-feira, amém? Eu não vou conseguir falar tudo, mas na próxima terça-feira nós vamos falar algo bem importante sobre violência doméstica, sobre abuso, sexualidade dentro de casa, dentro da família. Eu queria muito convidar você. Na semana que vem nós vamos ter um convidado especial aqui para falar desse tema. É um tema delicado, mas é importante a Igreja de Cristo saber disso, se envolver nesse tema, e nós temos esse compromisso. Quando eu falo que eu luto por uma família, eu luto contra tudo aquilo que quer destruir uma família. E eu não posso desprezar como pastor, como cristão, eu não posso desprezar como alguém que defende a família, algo tão terrível que Satanás tem usado para destruir os relacionamentos. Amém? Então prepare o teu coração e nós vamos falar de família. Amém? Podemos? Antes, manda a tua pergunta. Nós estamos aqui, o Bruno está aqui me ajudando. Manda a tua pergunta. Se tiver alguma pergunta sobre casamento, seja ela qual for, o Bruno está atento ali. Instagram, Facebook, YouTube também tá? YouTube também. 3 em 1 aqui. Vamos que vamos. Que Deus vai dar graça. Amém? Eu queria, só para contextualizar aqui, antes de mais nada, se você tiver me acompanhando aí, abra comigo, por favor, a tua Bíblia, que eu quero deixar como base aqui um texto que está lá em Mateus 19. Mateus 19, nós vamos ler a partir do versículo 5. Mateus 19, 5. Cara, o casamento, ele sempre foi um plano de Deus. E é importante a gente entender isso. Eu vou conceituar um pouco de casamento aqui, mas eu queria deixar claro que o casamento, ele é um plano de Deus e sempre foi. Aqui em Mateus 19, alguns homens começam a questionar, os fariseus começam a questionar Jesus. E uma pegadinha aqui, né? Eles gostavam de fazer umas pegadinhas com Jesus. E às vezes a gente também, né? Gosta de fazer umas pegadinhas. Às vezes algumas pessoas gostam de fazer uma pegadinha com a gente. Mas era mais do que uma pegadinha. Eles queriam justificar algo. E o ser humano é muito assim, né? A gente tem um erro, a gente tem uma necessidade, uma dificuldade, e ao invés de a gente enfrentar isso, ao invés de a gente se levantar contra isso, a gente quer buscar meios para justificar, talvez, os nossos erros, nossas limitações, as nossas decisões, né? E é legal usar a Bíblia para isso também, né? Lógico que eu estou sendo irônico aqui, mas tem muita gente que quer normatizar algumas coisas, usa a Bíblia e fala aí, acontecia isso. E foi exatamente isso que os fariseus queriam fazer com Jesus, porque eles falam assim, eu vou ler, só contextualizando aqui, Mateus 19, eu vou ler a partir do versículo 3. Mateus 19, 3, tá? Fala assim: os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Disseram-lhe eles: então por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas. Mas não foi assim desde o princípio. Eu quero parar aqui para a gente não perder esse contexto. O princípio, e quando eu falo de princípio, eu não estou dizendo só de início, eu estou dizendo de algo que foi estabelecido por Deus, ter como princípio um relacionamento. É importante a gente entender que o casamento ele é um princípio de Deus. E entender princípios é fundamental para a gente bater esse papo daqui para frente, tá? Antes de eu entrar nisso, vai mandando aí a tua informação, perguntas. Se tiver alguma pergunta aí, dá um grito, tá? Tá legal aí? Tá fluindo? Tá travando? A imagem. Bom, vamos esperar aqui um pouquinho para ver se consegue liberar. Tem muita coisa aberta aí, não? Não. Acho que me deu uma pesada. Espera aí que a gente tá vendo aqui para poder melhorar. O pessoal falou que tá travando. Vamos dar uma olhada aqui. Essa internet, cara. Isso, boa. Deixa eu dar uma... Voltou aí, não? O pessoal tá falando que não tá saindo a imagem. Para nós é o upload. Tá bom. Mas é que a gente tá finalizando aqui para poder dar um champs. E se fechar essas respostas aí? Você controlar pelo telefone aqui. Adianta, não? Beleza. Fechado. Pus no... Coloquei no dados. Vamos ver se dá uma melhorada aí. Vai mandando a mensagem, vai falando com a gente. Que aí eu já volto aqui pra gente poder direcionar. Vê se você consegue entrar pelo celular e aí já avisa se tá travando. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá gravando também? Então eu vou falando aqui, na hora que você me der um sinal eu continuo. Bom, então voltando aqui, eu estava falando sobre princípios. Deus, ele estabelece princípios lá no Éden, como, por exemplo, princípios óbvios para nós, né, cristãos, e para nós seres humanos. Ele estabelece princípios como, por exemplo, o sol e a lua, dia e noite, são estruturas que Deus ele estabelece no princípio. E o casamento ele é uma estrutura, um princípio estabelecido por Deus. Lá em Gênesis, quando você lê Gênesis 2, você vai ver que no versículo 24, Deus fala: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e ele vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Então, fica fácil de entender que isso é um princípio estabelecido por Deus. O casamento, o deixar o pai e a mãe e ser uma só carne, homem e mulher, é um princípio estabelecido pelo Senhor. E aí, é muito louco isso quando você começa a entender, porque Deus ele olha para o homem e ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele algo que vai lhe auxiliar, que é o quê? É o casamento, o relacionamento. Deus faz a mulher, e a mulher vem para completar o homem e Deus estabelece esse princípio no Éden. Amém? Até aí tá tranquilo. Se estiver travando aí, Bruno, você vai me falando. Pra gravar não. Hã? Gravando não. Tá. Quando eu estabeleço esse princípio, através lá de Gênesis 24, começa também uma saga de Satanás para destruir aquilo que é princípio. Tudo aquilo que que Deus estabelece no Éden, Satanás ele quer destruir. É fato, toda a estrutura e princípio estabelecido no Éden, Satanás quer destruir. E ele começa já a separando, trazendo divergência, através do pecado, o homem e a mulher. Por quê? Porque se ele destrói o casamento, ele destrói todo o resto. Se ele destrói o casamento, ele destrói o futuro dos filhos. Se ele destrói o casamento, ele destrói a sociedade. Se ele destrói o casamento, ele destrói o seio familiar. Se ele destrói o casamento, ele destrói a igreja, ele destrói tudo, absolutamente tudo. Pesquisas mostram que filhos de pais separados, eles tendem a ser piores na escola, piores no mercado de trabalho. A autoconfiança ela é alterada, com a ausência de um pai ou de uma mãe dentro do seio familiar, isso já é comprovado. A criança, ela cresce sem um índice de autoconfiança. Enfim, eu não vou ter tempo de falar tudo isso aqui, mas eu quero dizer que Deus estabelece um princípio chamado casamento lá atrás. Satanás, no mesmo momento, ele começa investidas para destruir o casamento. E ele consegue separando o homem de Deus, a mulher de Deus, e entre eles começa uma briga. Olha que interessante, né? Deus, ele fala para o homem, não vai comer desse fruto aqui. Todo o resto você pode comer, Adão. Esse aqui você não come. Aí, o casamento, o poder do casamento era tão grande que quando Satanás engana Eva, isso é o que eu acredito, tá, queridos? Eva come aquele fruto e Adão olha para aquilo e ele fala, rapaz, Deus falou que se a gente comesse, nós vamos morrer. O poder do casamento era tão forte na vida de Adão e Eva que quando ele vê Eva comendo aquele fruto, ele fala, cara, ela vai morrer, eu não vou conseguir viver sem ela. E ele vai e come também. Isso é o que eu acredito. E aí, a partir desse momento, o princípio do casamento é quebrado, o pecado entra na vida de Adão, entra na vida de Eva, eles descobrem que eles estão nus, ou seja, vem a vergonha, e é exatamente isso, depois do pecado sempre vem a vergonha, a acusação, e aí a primeira coisa que Adão faz, o que muitos homens fazem hoje no casamento, né? Se eximir da culpa, pôr a culpa nos outros, ele vira e fala, a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus pergunta, o que você fez, Adão? Você tá maluco? Ele fala, essa mulher que o Senhor me deu. Era boa quando tinha o poder da aliança do casamento. Agora é terrível, por quê? Porque não tem mais o poder do casamento. Então Satanás ele começa uma investida. E é Satanás, querido. O inimigo do casamento é Satanás. Não adianta, não é a sogra, não é o cunhado, não é a secretária do trabalho, não é o colega de faculdade. O inimigo do casamento é Satanás. Ele usa pessoas, ele usa situações para poder destruir o casamento. Mas quem é o inimigo do casamento é Satanás. Efésios 6. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados e dominadores do mal. É contra as hostes celestiais. Eu preciso começar a crer nisso. Então, você luta contra quem? Não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa. Você não luta contra situações. Você luta contra Satanás. Ele é o maior inimigo do casamento. Eu vou falar disso daqui a pouco, sobre essa guerra, né? A guerra chamada casamento. Beleza? Então, voltando lá, princípio estabelecido por Deus, em Gênesis 2:24, Satanás começa a investida contra o casamento e, de repente, o conceito do casamento, ele é quebrado. Qual é o conceito do casamento?
é de aliança. Casamento é aliança. Casamento é você ter incondicionalmente a tua palavra empregada, que você vai amar a tua esposa e a esposa amar o marido até que a morte os separe, até que Jesus volte. Esse conceito de aliança, eu não vou entrar muito aqui, mas ele é tão forte no casamento que o voto que nós fazemos é isso, não é? É no dia bom, no dia mal, eu vou estar com você, eu te amo e tal. E esse é o conceito da aliança real. Ela é incondicional. Então não importa o que aconteça, eu empenhei a minha palavra. Eu vou te amar, eu vou te proteger, eu vou estar com você, eu vou te respeitar. Eu empenho a minha palavra, eu tenho uma aliança, eu tenho um conceito de casamento segundo o princípio bíblico. Adão, primeira oportunidade que ele teve, ele já quis romper a aliança. Essa mulher que o Senhor me deu. Essa mulher aí, leva ela de volta, não quero mais, né? Olha o princípio aí, querendo ser quebrado. E quando eu entendo que o meu casamento, ele é um princípio de Deus, ele foi estabelecido por Deus como uma aliança, e uma aliança, ela não se quebra, uma aliança, ela é incondicional, uma aliança, ela independe daquilo que o outro faça, para que eu possa cumprir a minha parte. Então você vai entender melhor, a gente sempre fala que o casamento é uma aliança, o casamento não é um contrato. O contrato tem cláusula de distrato, de rompimento, né? Se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Quando eu falo de um casamento segundo um princípio bíblico, eu falo que ele é uma aliança. Então assim, se você não fizer isso, o problema é seu. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu empenhei a minha palavra e eu tenho uma aliança. Primeiro com o Senhor e segundo com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido. Ai, pastor, isso é muito difícil. E se ele me traiu? E se ele mentiu para mim? Se ele me enganou? É difícil. Mas quando eu olho o casamento, segundo a aliança, segundo o princípio bíblico, eu estou falando exatamente isso. Não importa o que meu cônjuge faça, eu vou empenhar a minha palavra e eu vou manter a minha palavra. Difícil? Muito difícil. Muito difícil. Eu arrisco a dizer, e eu sou prova disso, que sozinhos vocês nunca vão conseguir a ter um casamento de aliança. Precisa de uma terceira pessoa chamada Jesus Cristo. Precisa do cordão de 3 dobras, como diz em Eclesiastes. Ele não se quebra facilmente. Por quê? Porque a terceira dobra, o terceiro cordão é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o princípio da restauração dos princípios de Deus. Foi quebrado no Éden muitos princípios estabelecidos por Deus, inclusive o do casamento. Só que Jesus, nessa nova aliança, ele vem e ele restaura os princípios de Deus. E aí entra Mateus 19, onde nós estamos contextualizando aqui. Agora sim, às 8h23, espero que todo mundo esteja ouvindo, né? Tomara, não sei o que está acontecendo ainda aí. Só gravação, só pra... Mas não está transmitindo? A imagem tá travada, parou. Tenta tirar, pôr o... Entendeu? Transmitir. Sim. Se pôr o outro... não sei. Olha lá tá aparecendo, não é isso? Bom, eu vou tocando. Aí eu chego em Mateus 19, quando os fariseus, os religiosos daquela época, querendo uma justificativa, eles usam a lei de Moisés, e eu esqueci de dar esse detalhe, a lei de Moisés, como ainda se estabelecia aquela velha aliança, a lei de Moisés diz que no caso de um adultério, no caso de uma deturpação sexual, podia-se mandar a sua esposa embora. E nessa lei tem alguns desmembramentos que, em alguns momentos,
você pode fazer como Adão quis fazer lá no Éden. A mulher que o Senhor me deu, devolve, manda embora, devolve ela para a casa do pai. E aí os fariseus olham para Jesus, querendo pegar Jesus, e falam, é possível, é lícito a gente devolver? E aí eu vou traduzir a pergunta dos fariseus. Ele está falando assim, contra o princípio estabelecido no Éden. Se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, estou brincando. Contra o princípio estabelecido no Éden, vale a carta de divórcio? Vale eu repudiar a minha mulher por qualquer motivo? Vamos lá, não gostei. Fiquei lá uma semana com ela, ou a mulher com o marido, né? Sabe igual você compra um negócio pela internet? Chega lá, não é o que eu queria. E vai e devolve. É muito estranha essa pergunta aqui desses fariseus, mas é exatamente o que nós vemos hoje. Muitos casamentos estão fazendo isso, test drive, código do consumidor, né? Você não é mais um marido, uma mulher, você é um cliente. Esses dias mandaram uma informação de uma cristã, serva de Deus, aleluia, que casou, ficou 6 meses casado. E querido, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para dizer o que é princípio bíblico. Então assim, Jesus ele responde isso, se o casamento, princípio, ele cai com o divórcio, com uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, viu, Deus uniu o homem e a mulher para ser uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. E aí os fariseus dando uma de migué falam assim, viu, mas e aí? E a carta de Moisés, de divórcio de Moisés? Se na lei ele falou que a gente podia. Ele falou, olha, não era assim desde o começo. Não era para ser assim. Jesus ele está falando assim, ó, verdade, Adão e Eva foi construído num conceito, deixará o homem seu pai e sua mãe, unirá sua mulher, serão uma só carne, e que Deus uniu o homem não separa. Mas o pecado entrou, deturpou o casamento, e aí Moisés estabeleceu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas se vocês conhecessem o próprio Jesus falando isso, se vocês entendessem o que eu vim fazer aqui, né, resgatar o princípio, vocês saberiam que não era para ser assim desde o começo. No começo era para ter o princípio estabelecido. E Jesus reconquista isso na cruz. Querido, isso é demais. Jesus, ele reconquista os princípios espirituais na cruz, quando ele entrega a vida dele. Por isso que hoje eu e você podemos ser salvos, por isso que hoje eu e você podemos ser libertos e por isso que hoje eu e você podemos ter um casamento à luz da palavra. Pastor, mas você não sabe o que meu marido fez. Pastor, você não sabe o que a minha esposa fez. Querido, eu não sei, mas seja o que for, já está debaixo da cruz de Cristo. Já está debaixo do sangue de Cristo. Porque lá ele levou sobre ele todas as nossas dores. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi durante muito tempo que o casamento ele era uma direção de Deus. Mas... querido, não tem mais. Tem princípio e tem aliança. Se você ama o teu marido, se você, marido, ama a tua esposa, porque ao ponto de casar com ela, é porque você entende esse princípio. Ah, mas passou um tempo, eu não sei, a gente não se ama mais, eu não sei, não está dando compatibilidade, né, de gênero, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei, é Satanás se levantando contra o teu casamento. E é difícil, muitas vezes a gente não entende dessa forma. A gente acha que é o temperamento do outro, a gente acha que é a menininha nova chegando, a gente acha que é o mocinho da academia. Não é, muitas vezes é só uma coisa, Satanás estabelecendo aquilo que ele veio fazer, matar, roubar e destruir, inclusive o teu casamento. E o que nós precisamos fazer? Olhar para isso e nos levantar e nos posicionar. Teu casamento tem jeito. E não é o divórcio. Teu casamento tem uma solução e não é a separação, é a restauração através da cruz de Cristo. E a restauração é quando você olha para Jesus e começa a enxergar ele dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento. Amém? Pastor, mas tem casos de divórcio. É verdade, querido. É verdade.
Quando Jesus fala que a não ser a tradução, né, de adultério tem muita conotação de uma deturpação sexual. Mas adultério não é só isso. Adultério é tudo que tira do original. Então você vai comprar algo no mercado e de repente você vê que isso foi adulterado, você não compra. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Como que tá aí, Brunão? O ao vivo não tá rolando mesmo. Em nenhum canal? Nem no YouTube, nem na igreja, nem nada. Tá a imagem travada assim. Eita, nós. Que louco, hein? Bom, depois você sobe então a gravação. Fechou. Então vamos lá, eu vou continuando aqui, depois a gente já disponibiliza a gravação aí. Você que está nos assistindo ao vivo, me perdoe. A gente não sei como está acontecendo aí. Nós vamos dar uma encerrada e depois já subir a gravação. Beleza? Então deixa eu continuar aqui. Eu estava dizendo que quando a Bíblia fala de adultério, que é o que muitas pessoas às vezes vêm nos procurar e falam assim, pastor, o meu marido me traiu, então eu posso separar? A minha esposa me traiu, então eu estou liberado para divórcio? Querido, se você fizer uma análise fria da Bíblia, não é só isso que te dá um aval bíblico para a separação. Vou ser bem direto para você. Qualquer tipo de adultério, ou seja, adulterou a forma original do casamento, já é um motivo para você sair fora. Isso é um ponto, tá? Então assim, o que é um adultério do casamento? Eu vou te falar, é quando o casamento não é à luz daquilo que diz em Efésios capítulo 5. Qual é o modelo de casamento que a Bíblia nos ensina? Efésios capítulo 5. Paulo, ele começa a falar e faz uma comparação. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como vocês são submissas ao Senhor. Meu Deus, não vou tocar nesse assunto. Não. Submissão, querido, é uma bênção. É uma bênção para a mulher. É uma bênção. Leia Provérbios 31. A submissão é uma bênção para a mulher. Por que eu sei disso? Porque ele continua falando, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é fácil você estar na mesma missão, ter respeito por um marido que te ama como Cristo amou a igreja, ou seja, que entrega a sua vida por você, mulher. É fácil. E como é fácil, marido, você entregar a tua vida por uma mulher que te respeita, te incentiva, te encoraja, te honra. Isso é o modelo de casamento. Um marido que ama a esposa incondicionalmente ao ponto de entregar a vida por ela. Eu vou pular na frente de uma bala? Claro, é isso mesmo que eu estou falando. Mas é mais do que isso. É quando ela fala assim, viu, fica comigo hoje, não vai jogar bola não. Viu, para um pouco desse celular, vem ficar comigo um pouco, né? Se anular muitas vezes. Eu queria comprar tal coisa, mas eu quero agradar minha esposa. Isso é ser um homem que se abdica da própria vida por amor à sua esposa. Eu vou ser assim sempre, pastor? Não, você vai ser assim quando o amor estiver na mesa e você deseja ter um casamento feliz. E como não fazer isso para uma esposa que te honra, que te abençoa, uma esposa que prospera a tua casa, que cuida da prosperidade da tua família? Como não fazer isso? Uma esposa que serve você no sentido de suporte, como ela serve ao Senhor. Isso é demais. Esse é o modelo de casamento voltado à luz da Bíblia. Quando eu não tenho esse modelo de casamento, eu tenho uma deturpação do casamento. Eu tenho uma deformação do casamento. Quando eu olho para um casamento que não tem isso, eu entendo que à luz da palavra ele está deformado. Ele foi adulterado. Por isso que os fariseus viram e falam assim, se for assim não compensa casar. Se a gente tem que continuar, e se eu separar da minha mulher, Mateus 5, Jesus fala, não falaram para você que você pode repudiar sua mulher? Eu digo para você, se você repudiar e casar de novo, você está cometendo adultério.
Por quê? Você está adulterando a forma original. E se ela casar com outro, também é adultério. Está adulterando a forma original. Porque Jesus está falando que no princípio não era para ser assim, mas era para os dois se tornarem uma só carne. E até a volta de Jesus, até a morte os separar, eles seriam uma só carne. Beleza? Ah, então quer dizer que o divórcio não é de Deus? Claro que não é de Deus, cabeça. Lógico que não. Por que não é de Deus? Porque no princípio Deus estabeleceu o casamento. Adulterou-se o casamento e aí, pela dureza de coração, instituiu o divórcio na lei e Jesus veio e resgata a possibilidade de nós sermos felizes no nosso casamento. E como eu posso fazer isso? Ser feliz no meu casamento, né? Se meu casamento está adulterado. Pastor, meu casamento está adulterado, eu posso largar? Claro que pode, você pode fazer o que você quiser. Você deve? Eu já falo que não. Clama por restauração, clama por restauração, clama por restauração. Em que passo que eu não devo? Aí eu vou te convidar para estar comigo na quinta-feira que vem, que eu vou falar de um único momento que eu, Lúcio, falo que não vale a pena você manter um casamento, que é violência familiar, violência doméstica. Isso eu já falo para você, é mais do que um pecado, é um crime, você tem que denunciar e tudo mais. Da quinta-feira eu vou falar sobre isso, eu vou falar para você sobre a história de Abigail e Nabal e você vai entender isso no teu coração, beleza? Então, adultério, ele pode acabar com o casamento? Pode, mas não deveria. O que eu posso fazer para salvar um casamento? Convidar Jesus, a terceira dobra do cordão, para poder salvar o meu casamento. Ele na cruz já levou tudo aquilo que podia arrebentar o meu casamento. E se eu entendo essa palavra, eu começo a clamar para que Jesus venha e invada o meu casamento. Amém? Aí começa essa guerra. Ao invés de você lutar contra o teu marido, contra a tua esposa, contra a tua sogra, o teu sogro, contra o vizinho, a vizinha, contra a suposta amante, o suposto amante, começa a lutar pelo teu casamento. Começa a lutar com armas espirituais. Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, nós temos que lutar de forma espiritual. 2 Coríntios 10, Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas são espirituais. Começa a orar pelo teu casamento, começa a buscar o Senhor pelo teu casamento. Mulher, se posicione, começa a orar pelo teu marido, chama ele pelo nome bendito, começa a chamar ele pelo nome que ele ainda não é. Começa a profetizar na vida dele. Marido, começa a orar pela tua esposa, libera uma palavra de vida sobre ela, começa a trazer vida para tua casa através da oração. Isso é lutar pelo teu casamento. Pastor, mas eu oro e ele não muda. Então eu quero te dizer, ora para você mudar. Pastor, eu oro e ela continua a mesma coisa. Então ora para você mudar. Se o Senhor, ele quer fazer algo no teu casamento, e é isso que eu acredito, ele vai começar por você. Ele vai começar pelo teu coração, ele vai começar pela tua disposição. Então, eu tenho algumas armas espirituais para falar para você. A oração é uma delas. A oração, o jejum, a palavra do Senhor. Busque a palavra para romper os limites, né? Mas eu tenho também outras coisas. Você precisa de ajuda. Ninguém vence uma batalha dessa sozinho. Você precisa. Você sabe que eu tenho 15 anos de casado. Nós fizemos mês passado. Beijo, amor, te amo. 15 anos de casado. Eu tenho muita vergonha em falar isso para você, mas quase a metade do meu casamento eu não vivi um casamento. Eu vivi um relacionamento que eu esperava o dia dele acabar. Um dia ele vai acabar. Um dia ele vai terminar. E quando eu entendi isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim: procure alguém para você pedir ajuda. Procure alguém que tenha passado por alguma coisa, alguém cristão, mais velho, que vai te ensinar a luz da palavra. Ah, eu travei, querido. Eu vou lá me abrir para alguém, abrir minha vida para alguém, tô fora. O maior engano de Satanás é isso, é quando você acha que está sozinho, quando você acha que ninguém vai te entender, quando você acha que você é bom demais para poder se abrir com os outros.
Quando eu entendi isso, eu procurei ajuda e meu casamento começou a ser transformado. Então eu já falo para você, uma das armas espirituais, busque a comunhão. Vai falar com alguém, procure um pastor, procure um líder, alguém que vai orar com você, que seja casado, obviamente, né? Mulher com mulher, homem com homem. Busque alguém que vai dar uma direção de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que a tua guerra vai começar a mudar. E a última coisa que eu quero falar para você, entenda e não abra mão disso. O teu casamento nasceu no coração de Deus. Deus sonhou com o teu casamento. Pastor, você não está falando isso. Eu só sou casada hoje com esse traje porque eu engravidei, senão eu tinha ido embora. Tá? Então, talvez fosse um erro lá atrás. Mas se hoje você estiver diante do altar de Deus, Ele é o Deus que nos perdoa, que nos purifica. E Ele faz daquilo que era um erro se transformar num grande poder, num grande milagre dele. Foi assim com Salomão. Salomão nem era para ter nascido, né? Batseba era mulher de outro homem. Davi comete um pecado terrível. Inclusive o primeiro filho morre. Só que Deus restaura a vida de Davi e de Batseba de uma forma tão milagrosa que de tantos filhos que Davi teve, Salomão, fruto desse relacionamento, Deus usa para trazer a glória dele, porque Salomão constrói o templo e traz a presença de Deus ao povo de Israel. Olha que profundo isso, querido. Então, se você se arrepender, peça perdão hoje das vezes que você se separou, das vezes que você quis se separar, peça para o Senhor. Talvez o teu casamento tenha começado de uma forma errada, seu casamento tenha começado sem amor, sem vontade, foi uma coisa só carnal e acabou. Ore, peça a direção de Deus, se arrependa, busque a presença do Senhor, porque Ele pode fazer desse deserto um grande manancial de águas. É possível. Ele pode transformar o teu casamento em algo muito melhor, em um relacionamento segundo o princípio dele. Eu creio nisso e eu quero orar com você daqui a pouco para isso. E a última coisa que eu quero falar para você, talvez você não sabia disso e você enfrentou um divórcio na tua vida. Talvez hoje você até já está no Senhor, na casa dele com alegria, já entregou a tua vida para Jesus, mas aí você olha e você está no segundo, no terceiro casamento, porque você não havia entendido dessa forma. Eu quero convidar você também a orar, Senhor, e pedir perdão para Ele. Senhor, eu não sabia. Transforma minha vida, transforma meu coração, para que nesse relacionamento que você está agora, você possa ter um relacionamento segundo os princípios do Senhor. Um casamento curado, santo, ao original, de acordo com o princípio estabelecido por Deus. É possível em nome de Jesus. Amém? Eu lembro sempre, quando eu penso nisso, dos gibeonitas, quando Josué ele foi entrar na terra prometida. Deus fala para ele: Josué, não faça aliança com ninguém daqui, de perto, ninguém, jamais. E é interessante porque quando enganaram Josué, né? Os gibeonitas, eles pegam, colocam a roupa velha, pão embolorado na sacola, chega diante de Josué, eles moravam ali perto, mas falou: viemos de longe, faz aliança com a gente, nós não somos daqui não. E Josué caiu. Olha só. E ele faz uma aliança com os gibeonitas. E é tão maluco isso, que Deus tinha falado para eles não fazer essa aliança. Eles, enganado, ele faz essa aliança, e aí Deus leva em consideração a aliança que ele faz. Tanto é que depois, mais para frente, Saul, se eu não me engano, mata uns gibeonitas, e a aliança era essa: nunca a espada de Israel ia se levantar contra os gibeonitas. E aí, quando Saul ele mata a uma praga que ela só é estancada quando Saul é vingado. Os gibeonitas mortos é vingado pela família de Saul. Olha que louco isso, cara. Deus levando em consideração a aliança que era errada. O que eu estou falando? Você é maluco? Deus vai levar em consideração uma aliança que é errada? Não. Deus, querido, na sua profunda sabedoria, amor e soberania, Ele consegue fazer de algo que era para dar errado, sair uma alegria imensa. Esse é o poder do nosso Deus. Então eu quero orar com você, que achou que até hoje o teu casamento foi errado, até hoje não tinha dado certo. Eu quero orar para que o Senhor restaure a alegria no teu coração, restaure esta aliança e restaure também o teu relacionamento. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria muito as participações, mas a gente infelizmente não conseguiu manter a live. Tem alguma coisa, Bruno, que você conseguiu anotar? Não teve comentários. Não?
sobre o assunto. Tá. Dúvidas ou alguma questão. Tá bom. Então, eu tô por aqui, nós vamos soltar esse vídeo e se você puder, comente aqui, manda o teu like, divide, compartilha com alguém e que essa palavra possa tocar o teu coração. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada vida que está me assistindo agora. Seja em que momento for, eu sei que o teu espírito não tem limites. Eu peço, Senhor, que o Senhor alcance agora esta esposa, esse marido. Guarda agora, Senhor, em nome de Jesus, o coração e reaviva, Espírito Santo de Deus, esse conceito de aliança do casamento. Pai, eu quero orar para que o Senhor dê força, para que eles possam lutar por um casamento restaurado, transformado. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que eles estão se preparando para casar, que eles já possam olhar com o olhar de aliança, um conceito espiritual do casamento. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando uma batalha agora no casamento, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão com casamento já com data para acabar, com data de divórcio marcada. E eu declaro, eu repreendo em nome de Jesus, e eu declaro o teu casamento não vai acabar. Porque não é essa a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz alegria, amor, respeito de volta. Transforma, Senhor, quebra, Pai, o coração duro, em nome de Jesus. E que o teu Espírito possa fluir, Pai, trazendo perdão. Perdão naquele, Senhor, que passou por um adultério, passou, Senhor, por uma quebra de aliança, passou por um divórcio. Restaura, dá ânimo, força, entendimento da tua palavra. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito, Senhor, renove o coração de cada um que está me ouvindo agora e que haja perdão. Senhor, ajude, Senhor, a perdoar, ajuda a tirar essa mágoa, a palavra que feriu, manda embora agora em nome de Jesus e que o teu sangue possa cobrir agora a cada vida, cada relacionamento. Eu te peço, eu levo para a cruz de Cristo agora todo intento, Senhor, de divórcio, em nome de Jesus eu declaro não tem poder. Que o teu sangue, Senhor, possa trazer a restauração. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. E nós daremos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Você não está sozinho. Divide a tua guerra conosco. Mande aqui tua mensagem. Mande aqui o teu pedido de ajuda. Nós estamos à disposição e queremos que o Senhor use a tua vida para restaurar também outras famílias. Amém? Jejum da família, dia 30 é o nosso encerramento, 30 de setembro, te espero, que Deus te abençoe. Dia 12, a festa das crianças. E dia 12 também mudou, acho que é dia 15 agora. Quem que mandou aí? Foi você, não? Acho que mudou. Dia 15 nós vamos ter a nossa festa das crianças aqui. Em nome de Jesus, bazar sábado. E quinta-feira eu te espero aqui no templo. Mais uma noite da nossa série de ministrações, vencendo as doenças da alma. Eu te espero aqui, vai ser uma grande bênção. Amém? Deus te abençoe. Um beijo. Tchau.